todos, né? Mas olha que tema maravilhoso que a gente tem hoje, educar-se com Jesus. Um pouquinho de pretensão de falar, né, dos ensinamentos de Jesus, mas a gente fala daquilo que a gente sabe, não necessariamente daquilo que a gente aplica, né? Porque estamos todos aqui no mesmo patamar e não é porque eu estou aqui na frente que eu sou melhor do que ninguém. Eu acho que isso é sempre importante a gente falar e nós vamos estar comentando sobre isso um pouquinho durante o nosso estudo, o quanto todos nós ainda temos muito que aprender, mas que se nós conseguirmos estar sempre pensando e analisando os ensinamentos de Jesus, que com certeza a gente consegue estar hoje um pouquinho melhor do que nós estivemos no dia anterior, né? Então, é realmente buscar essa força interior de pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. E educar-se com Jesus é como Jesus disse, né? O fardo fica mais leve, porque ele, quando nos trouxe os seus ensinamentos, ele foi muito minucioso naquilo que ele verbalizou, nos ensinamentos que ele nos deixou. Mas o mais importante de tudo é que ele trouxe muitos exemplos dentro de cada um dos ensinamentos para que nós pudéssemos pensar, analisar, raciocinar e buscar agir de acordo com esses ensinamentos deixados a cada um de nós. Jesus, ele como educador de almas, ele enfatizou a necessidade do nosso empenho próprio, do nosso trabalho interior, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, o que é que eu posso fazer para estar hoje melhor do que eu estive no dia anterior, né? E ele sempre também colocou nos seus ensinamentos o sentimento e a razão. Não é sem razão que a maior lei, né, a partir do momento em que vem Jesus à Terra, é a lei de amor. Mas ele não simplesmente trouxe ensinamentos em que ele vai nos dizer, faça isso porque eu estou dizendo que assim é melhor. Ele vai dizer, faça isso porque senão, então, alguma coisa pode acontecer pior. Quizá algumas vezes ele não tenha podido ser claro o suficiente, porque ainda naquela ocasião, né, não havia essa capacidade de compreensão maior, mas ele deixou exemplificações para nos mostrar, até os dias de hoje, né, que a gente possa repensar e falar, não, realmente, se eu agir dessa maneira, as coisas vão ser mais difíceis para mim no dia de amanhã. E o mais importante de tudo é que os ensinamentos de Jesus, eles não são somente para ser estudados. Educar no sentido de vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Se nós formos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a mensagem que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprindo até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e com todas as suas ampliações e consequências. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que todos os valores revistos no Evangelho, eles estão de uma forma ou de outra sendo aplicados no nosso dia a dia. Nós vamos ver que a cada dia que passa, o valor e a ética deixada por Jesus, ela vem sendo estressada cada vez mais. Se nós olhamos na mídia, nós vamos ver a cada dia pessoas tendo problemas por agirem contra esses valores e essas éticas. Então, não é que os ensinamentos de Jesus não estejam cumprindo, eles ainda não estão cumprindo até o último iota, como é dito aqui. Mas cada dia que passa, nós estamos sendo convidados a reavaliar o nosso comportamento. Nós estamos sendo convidados a reavaliar como o outro está agindo e se ele está de acordo ou não. Nós podemos ouvir, e ouvimos com bastante frequência, dizendo que a religião está em baixa, né? E é verdade, mas não é a religião no sentido Deus, ligação com o ensinamento maior. É a religião instituição. A cada vez que uma instituição se diz, né, portadora dos ensinamentos de Deus, portadora daquilo que o outro deve fazer, ele corre o risco de cometer erros. Porque quem é a instituição, senão nós que estamos dentro dessa instituição? Tem alguém aqui perfeito? Porque eu não sou.
Então, se hoje eu posso estar aqui falando, perdoai, amanhã talvez eu não perdoe alguém. Isso significa que eu não tinha o direito de vir aqui e falar? Eu tenho, porque eu estou aqui como palestrante hoje. Mas eu estou dizendo, Jesus nos disse, perdoai-vos. Porque se você não perdoar, então você também poderá não ser perdoado no dia de amanhã. Quantas vezes nós agimos de uma forma crítica, dura, e no dia seguinte cometemos um erro e as pessoas apontaram o dedo e disseram, criticou tanto e agora está fazendo a mesma coisa, ou se não pior. Então, quando nós somos duros, os outros também são duros conosco. Então, nenhum de nós somos perfeitos. E essa é o que nós devemos ter em nossa mente. Que, de fato, as instituições hoje, elas não estão sendo consideradas porque nós cometemos muitos erros. Mas se quando juntos aqui nós tivermos essa capacidade de compreender que estamos juntos no mesmo barco, caminhando para um mesmo destino e juntos estamos trabalhando para sermos melhores pessoas, então essa instituição ela está fazendo um bom trabalho, porque ninguém está se dizendo perfeito e ninguém está se dizendo infalível. Nós estamos dizendo, estamos todos no mesmo barco, trabalhando para sermos melhor e conseguirmos chegar nesse tempo em que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja sido cumprido de acordo com o que Jesus nos falou. E são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. A religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Ou seja, se não nos proclamamos infalíveis, se reconhecemos as nossas limitações, então nós vamos ter esse inabalável poder de dizer, este é o melhor. Vamos analisar os ensinamentos de Jesus, vamos ver o que é que a moral, o que é que o social nos chama, como que é esse relacionamento entre eu e o meu próximo, que é o que Jesus falou tanto, né? Amai-vos uns aos outros, a lei de amor acima de tudo. Não julgueis para não ser julgados, e assim por diante, como nós vamos ver mais à frente. E os ensinamentos de Jesus, como eu já disse anteriormente, eles são baseados no sentimento e na razão. Cada ensinamento que Jesus trouxe, ele traz um sentimento de amor, de empatia, de perdão, seja lá qual for, mas ele também traz a razão, como nós havíamos mencionado anteriormente. É o entendimento daquilo que está acontecendo e fazendo com que a gente compreenda que a fé, né, ela tem que ser raciocinada, porque se Jesus disse amai-vos uns aos outros, ele também vai explicar por que nós devemos fazer isso. Se nós precisamos perdoar, por que nós precisamos perdoar? Quantas vezes, ao falar com as pessoas ao seu redor, ele dizia, vá e não peques mais, deixando bastante claro àquele que estava sendo curado, que se ele agisse da mesma forma como estava agindo, iria acontecer algo adiante. Deixando não somente o ensinamento, mas também um raciocínio que, se a pessoa realmente, de fato, quisesse, ela poderia analisar por que ela deveria ter uma modificação aí. Um dos ensinamentos, talvez o Sermão do Monte seja um dos ensinamentos de Jesus em que a gente mais possa sentir esse sentimento e razão, se é que nós podemos, né, separar. E o bem-aventurados aflitos talvez seja, para nós, o mais próximo. Porque quem aqui que já não passou por algum momento de aflição? Ainda que seja pequeno. Quem de nós já não tenha passado por alguma dificuldade em que tenha sentido, né, na pele, por assim dizer, aquele momento de aflição? Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Mostrando que a aflição, ela tem sua razão de ser. Se você está num período de dificuldade, você necessita provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, porque Jesus está dizendo que depois dessas aflições, haverá um tempo de repouso. E quantas vezes, se nós de fato pararmos para pensar neste momento de aflição, não tem a sua razão de ser. Foi uma atitude, um comportamento que nós tivemos que não foi adequado e apropriado.
mas que se nós tivermos essa perseverança, se nós tivermos essa submissão à vontade de Deus, ou seja, a correção, então que mais tarde as coisas estarão melhores. Não é? Voltamos de novo, amai-vos uns aos outros, porque quando nós conseguimos pôr em prática a lei do amor, então nós conseguimos também perdoar, nós conseguimos também não julgar. Quantas vezes alguém muito próximo a nós, um amigo de verdade, tem agido de uma forma que não deveria, e a gente fala, uau, o que será que aconteceu? Ao invés de imediatamente falar, olha como essa pessoa está fazendo. Né? Então, quando nós temos aquele amor, quando nós temos o sentimento, é mais fácil de agirmos dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, buscar trabalhar esse amai-vos uns aos outros. Não há ninguém que seja tão mal que não possa ter algo de bom que a gente consiga olhar, analisar e perceber. Então, a cada vez que nós sentirmos uma sensação desagradável, ruim para com o outro, procurar buscar esse sentimento, porque Jesus não fez nenhuma distinção. É amai-vos uns aos outros, não é amar mais a este ou aquele. Amai-vos uns aos outros, porque nós todos somos irmãos, baixo ao mesmo Pai. E um grande ensinamento que Jesus nos traz, né, está aqui nesse exemplo que Jesus nos fala da mulher apanhada em flagrante adultério, e um dos exemplos que talvez mais conhecidos por nós, né, dentro da Bíblia, porque ele é muito utilizado para falar sobre o julgamento e sobre o perdão. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E Jesus faz esse comentário num momento muito adequado, digamos assim, né? Porque vem os escribas e os fariseus trazerem a mulher surpreendida em adultério, e para testar Jesus, que tinha e declarava a lei de amor sendo como o maior mandamento, mas para aprová-lo, porque naquela época a lei de Moisés era a lei vigente. E dizia a lei de Moisés que aquele que fosse alcançado em adultério que deveria ser apedrejado até a morte. Então, para tentar Jesus, eles trazem a mulher adúltera e lhe perguntam, diz a lei de Moisés que nós devemos apedrejar todos aqueles que forem encontrados em adultério. O que nós devemos fazer com esta mulher? E então Jesus conta a história, né, que ele escreve na areia, e depois de escrever um pouco, ele fala que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nos conta a história que, um a um, saem todos, começando dos mais velhos até os mais jovens. Deixando muito claro que cada um de nós temos alguma falta. Quem aqui que nunca cometeu um equívoco? Se nós necessitamos do perdão, se nós necessitamos não ser julgados pelos outros, então por que sermos aqueles que vamos julgar ou que não vamos perdoar? Então, quando a gente vai fazer, não é, um julgamento ou vai fazer uma condenação, lembrar dos exemplos que Jesus nos trouxe e faz com que a gente sinta mais na pele, né, vamos dizer assim, o que nós necessitamos fazer e por que necessitamos fazer o que devemos fazer, não é? Não julgueis para não seres julgados. Vem aqui o ensinamento desse exemplo da mulher reconhecida em adultério, né? Mas também em todas as situações da nossa vida. Quantas vezes nós somos chamados a esse ensinamento de Jesus, não julgueis para não seres julgados, e falhamos porque julgamos. É tão fácil apontar o dedo, é tão fácil julgar. Nós temos esse hábito, né, de ver o problema do outro, de ver o defeito do outro, de ver uma atitude que não é adequada no outro, e nós esquecemos das leis maiores, nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Então, somos chamados no Educar-se com Jesus a pensar nesses exemplos, a pensar nas parábolas que Jesus nos deixou, para que a gente consiga reconstruir, vamos dizer assim, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos no nosso dia a dia. Estamos em tempos em que nós somos chamados a estarmos cada vez melhor. Nós estamos em tempos em que já iniciou-se o período da regeneração. Nós estamos em tempo em que já estamos nas primeiras horas de um novo período.
já não mais provas e expiações, agora a regeneração. E o que é pedido no período da regeneração? Que nós estejamos melhores, que nós queiramos estar melhores e que nós estejamos melhores uns com os outros. Então, o que é que eu preciso fazer para ser esta pessoa melhor? O que é que eu preciso fazer para estar e continuar neste mundo de regeneração em que eu me encontre? Porque nós sabemos que se 11h59 e meia-noite a escuridão é a mesma, mas pronto as luzes, né, deste novo dia vão raiar. E se essas luzes nos encontrar com mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com a mesma maneira de agir daquela de 11h59, então já não estaremos mais adequados ao momento em que se encontra. O que é que eu preciso fazer para estar neste planeta, para estar neste momento de regeneração, que com certeza todos nós queremos estar aqui vivendo? O que é que eu preciso fazer para estar melhor com o meu próximo? Quem sabe a minha irritação seja tanta porque eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo para mim mesmo, que eu não tenho tempo para o meu próximo. Então, como que eu posso fazer para diminuir o meu passo e ser capaz de ter essa paciência, essa calma necessária para um bom relacionamento uns com os outros? O que é que na minha atitude eu preciso mudar para não ser mais tão racista, tão mais preconceituoso? Porque dizer que nós não somos racistas e não somos preconceituosos, provavelmente não é verdade. Como que a gente vem arrastando durante tanto tempo preconceitos e, de repente, do dia para a noite, nós vamos deixar esse preconceito de lado? Então, é difícil. E, por isso, não julgueis para não ser julgados. Porque hoje é o outro, mas amanhã serei eu. Então, o que é que eu preciso fazer para que amanhã não seja eu? Que eu não julgue, primeiro, antes de mais nada. E depois, o que é que eu preciso fazer para não ser aquele que poderia ser julgado no dia de amanhã? Correto? Dando continuidade do não julgueis, estai o perdoai, para que Deus os perdoe. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. E vamos lembrar que esse ensinamento foi dado na época de Jesus. Talvez a gente pudesse trocar aqui, também vosso Pai Celestial, por também vossas consciências. Porque o Pai não julga e não condena ninguém. Porque Ele sabe da nossa incapacidade momentânea de não agir de acordo com o que nós somos capazes. E Ele nos dá oportunidades infinitas dessa correção. Mas se nós ouvirmos a nossa consciência, que ela com certeza apita cada vez que fazemos algo que não devemos, então a gente começa a se corrigir. Mas, às vezes, porque estamos nesse acelerado, porque estamos nesse estresse, porque não nos damos tempo de analisar a nós mesmos, de não compreender por que agimos e pensamos da maneira como agimos e pensamos, então fica difícil, de fato, fazer qualquer modificação em nós mesmos. Fica difícil sermos melhores hoje do que nós fomos no dia de ontem. Um outro ensinamento deixado por Jesus, a parábola do filho pródigo, essa talvez fosse uma das parábolas que a gente devesse visitar com mais frequência, porque aqui elas nos mostram em duas situações da nossa vida. Uma, quando rebeldes, não seguimos os ensinamentos do mestre, quando não seguimos as leis de Deus. E saímos para o mundo, saímos para o material e deixamos de lado o espiritual. Quando nós passamos a viver a vida louca, né, como se diz, e depois, quando vem as consequências, nós falamos, uau, mas ninguém me avisou. Avisou, você saiu do caminho. As leis são claras, os exemplos de Jesus são claros, mas nós não quisemos pensar sobre eles e agimos de uma forma como não deveríamos. Então, o desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento, do filho que sai da casa do seu pai, né? Empobrecido e arruinado, gastou toda a sua parte da fortuna, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação em que se via. Muitas vezes nós deixamos de fazer o que é certo, porque talvez não seja tão agradável naquele momento, para fazermos coisas que achamos que é muito melhor, que nos agrada mais,
mas que a longo prazo nos trazem dificuldades. Às vezes, nós não queremos pedir perdão, porque então vai atacar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, eu vou ter que me mostrar, eu vou ter que ser vulnerável, mostrar a minha vulnerabilidade para o outro, e eu não quero isso. Mas então, mais lá na frente, eu me arrependo, porque quem sabe essa pessoa que eu não pedi perdão, ela seria um grande apoio na minha vida. Ou porque, quem sabe, ela já não está mais no caminho comigo e eu já não tenho mais a oportunidade de pedir perdão. E disse Jesus, pedir perdão enquanto está a caminho com aquele que fizestes mal. Porque pode que ele te entregue ao juiz e aí não sairá daí até que não tenha pago, né, até o último centil. Então, às vezes, a situação se complica, nós não pedimos desculpa no momento apropriado, e mais tarde, quando sentimos que eu preciso pedir o perdão, já não tenho mais essa oportunidade. Então, essa parábola do filho pródigo, ela nos deixa constantemente pensamentos de o que é que eu preciso fazer para estar melhor hoje do que foi no dia anterior. É uma das parábolas que talvez nos dê mais oportunidades de pensar naquilo que nós estamos agindo. E ela tem ainda aquele segundo filho, o filho que está na casa do pai, ou aparentemente está na casa do pai, porque ele ficou. Ele teve a vontade de sair, tal qual o filho pródigo o fez, não teve coragem, ficou, mas ficou murmurando. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós vemos outras pessoas aproveitando a vida, sabemos que aquilo que eles estão fazendo está equivocado, mas sentimos inveja e reclamamos porque as coisas continuam acontecendo, coisas boas com essa pessoa que está fora da linha, né, de acordo com o nosso julgamento, mas eu que estou fazendo tudo certo, as coisas boas não me acontecem. A gente já fez essa comparação antes? Porque às vezes você olha uma pessoa e parece que está tudo maravilhosa para essa pessoa, e você sabe que tudo que essa pessoa está fazendo não está correto. E então aquela raiva, né? Mas como que pode? Mas lá na frente há de pagar, não é assim que a gente fala? Né? Vê que o outro está errado e, ao invés de ser compassivo, fala, puxa vida, né? Amanhã, no dia de amanhã a pessoa pode quebrar a cara. Espero que ela consiga compreender que está equivocada no seu caminho e voltar ao caminho correto. Mas muitas vezes nós somos aquele outro filho, aquele que murmura, aquele que guarda a raiva, o rancor, porque o outro foi capaz de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e não tive coragem. Quizá tenha sido bom que não tenhamos a coragem. Mas se não murmuramos, mas se estamos murmurando, se estamos reclamando, está equivocado também. Então, quem eu sou nessa parábola do filho pródigo? Sou aquele que sai e faz as coisas erradas? Reconheço o meu erro e volto a casa? Ou sou aquele que está murmurando, reclamando? E então, o que é que eu preciso fazer para modificar a minha atitude? O que é que eu preciso fazer para ser um filho de Deus, mas naquele que cumpre com as regras, com as leis de Deus, com amor, com vontade de realmente fazer correto, de realmente viver dentro da lei de amor. Por que é que eu não estou fazendo isso que eu gostaria tanto de fazer? Porque no dia de amanhã, essas podem ser as consequências daquilo que eu estou fazendo. Puxa, eu gostaria muito de fazer, mas não me convém. Lembremos de Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, o que é que me convém fazer para que eu possa estar hoje bem e amanhã também? Talvez eu não faça tudo o que eu gostaria de fazer, mas eu faço o suficiente para sentir-me feliz e não ter consequências negativas no dia de amanhã. Continuando pensando em sentimento e razão, nós vamos ver um outro ensinamento que Jesus nos fala. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou pelo menos nós não achamos que temos mais valor do que uma ave no céu? E se assim o é, por que então nós também não seríamos auxiliados pelo Pai, que sabe até de uma folha de uma árvore que está caindo? Então, muitas vezes, nós temos medo, né, e nós não temos essa fé de seguir adiante porque achamos ou sentimos-nos sós na vida. Ou porque as pessoas não entendem
a nossa dor, ou porque não entendem a maneira como nós estamos agindo. Mas o Pai entende, o Pai está ali conosco todo o tempo. E Ele tem este valor para nós, e nós temos esse valor para Ele como qualquer outra criatura que Ele criou. E se Ele dá para as aves do céu tudo o que elas necessitam, por que não nos daria a nós também? Necessário que nós nos recordemos disso, principalmente nos momentos de dificuldade que nós estamos passando. Todos nós vamos passar por momentos de aflições. Trabalhar aquela fé que reconhece que Deus sabe o que nós estamos passando, que Deus sabe cada momento de aflição que nós estamos tendo na estrada da nossa vida, mas que existe uma razão para que isso se aconteça. E se existe uma razão para que isso aconteça, trabalhar dentro de nós mesmos, pensando o que é que eu fiz para estar neste momento. E se eu não for capaz de chegar à conclusão do porquê eu estou passando pelo que eu estou passando, mas que lição eu posso tirar daqui? O que é que eu posso utilizar deste momento para que eu seja uma pessoa melhor, mais forte, mais capaz, que eu possa progredir, ou quem sabe que eu sirva de ensinamento para um outro ser um pouco mais paciente ou tolerante e assim por diante. Sempre há oportunidades de ensinamento em qualquer situação que a gente se encontra. Obviamente que ninguém gosta de passar por aflições, ninguém gosta de sofrer, mas às vezes a vida, elas nos traz sofrimentos para que a gente saia do lugar. Quantas vezes a gente vive numa boa, né? E a gente quer, né, nós temos aquela frase que diz, em time que está ganhando não se mexe, mas se você não mexe no time, às vezes o próximo jogo pode depender de estratégias diferentes. E se você não está constantemente aprendendo e buscando novas estratégias, você não está se melhorando. E vai chegar um tempo em que esse não movimento, ele já passa a ser ruim. Então, é necessário que a vida nos dê um empurrãozinho para que a gente consiga continuar aprendendo com as lições da vida. Disse Allan Kardec, isso também a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso faz com que a gente pense, por que eu tenho que fazer as coisas que eu necessito fazer? Sejamos conscientes daquilo que nós temos que fazer. Sejamos racionais. Não vamos fazer as coisas simplesmente porque alguém nos mandou fazer. Já era o tempo do dogma, de que nós tínhamos que fazer as coisas e pronto. Hoje em dia, todos nós estamos capacitados a pensar. E por isso chama-se tanto ao estudo, à leitura. Porque se nós estamos aqui escutando uma palestra e eu venho aqui e falo uma bobagem, se você não estuda, como você vai saber que aquilo que eu estou falando está correto ou não? Eu posso equivocar-me. Ou eu posso ter um ponto de vista que não está adequado àquilo que nós estamos aprendendo aqui. Mas se você não for capaz de perceber o meu erro, como você vai corrigir? Como vai você chegar mais tarde para mim e dizer, olha, vamos analisar isso aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho? Eu não entendi muito bem. Será que ou eu não entendi ou você não explicou de uma forma que eu pudesse entender? Porque às vezes é difícil chegar para a pessoa e falar, né, olha, você está errada, você falou. Então a gente chega com carinho, né, com amor, mas mostra o erro. Porque às vezes eu posso estar equivocada. Quem sou eu para saber tudo? É verdade, eu estudei para fazer essa palestra, mas às vezes o meu pensamento está em uma direção que não é a melhor. E alguém com uma claridade maior pode chegar para mim e falar, olha, mas você já pensou por esse outro ângulo? E eu falo, uau, isso, quando a gente está em estudo, a gente vê isso, né? A gente percebe pelos comentários, a gente fala, puxa, nunca vi sobre esse ângulo, que maravilha. E a gente começa a interpretar os ensinamentos de Jesus de uma forma muito mais ampla. Então, sejamos capazes de raciocinar dentro das leis de Deus por que elas existem, por que eu devo segui-las, por que elas são os melhores para mim. E não simplesmente agir conforme os outros nos mandam agir, né? Nós estamos capacitados a pensar, a raciocinar. Continua dizendo também lá no Evangelho que orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, nem através de oferendas ou bajulações. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar. Perdão.
Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Todos os momentos, Jesus chamando-nos a atenção para não agirmos dentro de dogmas. Vamos pensar, por que repetir palavras que outros nos ensinaram se a gente não sabe por que estamos repetindo? Por que fazer orações se elas são simplesmente automáticas e não tem o sentimento impresso nessa oração? Não é muito melhor uma oração simples, sentida, do que uma oração maravilhosa e fria? Por que pedir ao outro que faça uma oração por ti se você mesmo pode fazê-la? Porque hoje, talvez, você possa pedir uma oração ao outro, mas e se no dia de amanhã não tiver ninguém ao seu redor que você possa pedir ajuda, como é que você vai fazer? Mas se você tiver essa capacidade de fazer essa oração firme, fervorosa, com sentimento, ela também funcionará. E é difícil, às vezes, a gente fazer isso, né? Porque, principalmente quando a gente está numa situação muito difícil, é difícil a gente parar e fazer essa oração sentida. Às vezes é mais fácil a gente pedir ajuda, né? A minha tia falava muito que sempre que ela precisava de alguma ajuda, ou algum amigo, ou alguém, ela sempre pedia para a mãe dela. Não, porque a sua oração, mãe, é mais forte do que a minha, ela falava. E a minha avó falava para ela, olha, pode até ser, porque eu faço com muito fervor. Mas e no dia que eu não estiver aqui, como é que você vai fazer? Então, faça você também, né? E esse é um ensinamento para todos nós. A gente pode contar com o outro? Claro que sim. Às vezes a pessoa tem um fervor maior do que o nosso, mas se a gente não trabalhar para este mesmo fervor, então o que será de nós no dia de amanhã quando aquela pessoa não estiver ali ao nosso redor? Então é necessário que a gente também saiba fazer, porque tudo nós podemos aprender. Nós podemos aprender a orar, nós podemos aprender a amar, nós podemos aprender a ter fé. A cada dia um pouquinho mais. Então, o que é que eu preciso fazer para que eu possa estar amanhã melhor do que eu estou hoje? O que é que eu preciso fazer para fazer uma oração com mais fervor? O que é que eu preciso fazer para modificar essa atitude que eu sei não está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Quando a gente para e avalia, começamos aí mesmo a nossa modificação. Não sei vocês, mas muitos de nós, principalmente lá no CEFA, a gente comenta muito que muitos de nós viemos da Igreja Católica. E a gente escutava muito falar sobre o terço, né, que é uma repetição de oração. E aqui vem, primeiro, antes de mais nada, para que a gente não se equivoque, não é um julgamento, porque há pessoas que fazem o terço com um fervor que a oração espírita ali não dá em nada perto do fervor que eles têm fazendo essa oração repetitiva. Porque o que conta é o sentimento. O que conta é aquilo que a pessoa crê. Mas vamos pensar naquilo que nós fazemos hoje. Que repetição eu faço? Será que eu ainda acendo vela? Será que eu ainda faço uma oração de terço? Mas seja aquilo que eu faço com fervor? Ou eu faço por uma mera repetição, só para querer receber alguma coisa em troca dessa atitude de repetição que eu estou fazendo? Porque se eu faço isso, eu estou equivocada. Porque agora, se eu não sabia antes, agora eu já sei, né? Esse é o problema de vir numa casa espírita. A gente vai aprendendo e depois não pode utilizar o velho hábito sem saber por quê e sem saber que não existe, né, essa consequência que eu quero. Se eu faço alguma coisa por repetição, por quê? O que eu preciso fazer para quebrar essa repetição e ela passar a ser de coração? Ainda que eu faça uma novena, ainda que eu faça um terço, ainda que eu acenda uma vela, mas que ele seja com amor, que ela seja com fervor, que ela seja feita de uma maneira que eu, de fato, esteja sentindo que aquilo vai me ajudar a focar para que a minha oração vá em direção ao plano superior. Porque de nada adianta. Como também nada adianta eu deixar de lado a vela e ficar pensando, mas se eu tivesse uma vela acendida aqui agora, me ajudaria a focar mais. Acende, não tem problema. Cuidado para que, né, não pegue fogo depois na casa. Mas faça aquilo que você tem a necessidade, desde quando isso não te prejudique. Porque o dia de amanhã pode chegar que você não tenha uma vela para acender. E como é que você vai fazer a sua oração? Então, é pensar, é raciocinar, é analisar por que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo.
E aqui no final ele fala, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois apresenta a tua oferta no altar. Porque de que adianta ofertarmos a Deus o nosso amor se nós não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos? Pois se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e nós não estamos sendo capazes de trabalhar nessa primeira lei, não adianta, né, ir ao altar, oferecer a Deus algo mais se a gente não consegue nem sequer trabalhar no primeiro ensinamento. A Madre Teresa dizia, né, que ela era no trabalho ao próximo que ela fazia a sua oração a Deus. Então, o seu altar era no auxílio ao próximo. Maravilhoso. Difícil, porque ela vivia assim, né? Muito difícil para nós. Mas em que momento nós podemos também fazer algo como esse? Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema, né, da nossa doutrina. Então, amai-vos e instruí-vos, como nos disse Kardec. Porque se nós temos como a primeira lei a lei de amor, mas é necessário saber por quê. Não simplesmente utilizar essa lei como um dogma, mas sermos capazes de realmente agirmos da maneira como nós devemos agir, porque nós sabemos que é o melhor, porque nós sabemos que assim deve ser, e por que é que nós devemos fazer dessa maneira. Então perguntam a Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele vem com a sua lei, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa, quem sabe, é a lei na sua forma extensa, e que ela nos faz pensar, porque ela não é somente de sentimento, mas também de entendimento, ou seja, de razão. Então, é necessário que nós, dentro dessa doutrina maravilhosa que temos, que nos explica, que nos faz pensar, que nós sejamos capazes de sentir, mas também de raciocinar. Por que é que eu ajo da maneira como eu ajo? E o que é que eu preciso fazer para agir melhor a cada dia um pouquinho mais? Que sejamos capazes realmente de parar e fazer essa análise diária, de parar e colocar os exemplos da nossa vida dentro dos exemplos deixados por Jesus, porque ele foi abundante em seus exemplos e minucioso nos seus ensinamentos. Então, há de ter dentro dos seus ensinamentos algo que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, a cada momento, em cada lugar, em cada situação que nós nos encontramos. E se assim for, e se nós formos capazes de fazer essa comparação, então nós mais rapidamente conseguiremos modificar aquilo que nós temos necessidade. Nós nos modificarmos, não modificar o outro, né? A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo aquilo que nós somos capazes de realmente fazer no nosso dia a dia. Sempre elevando os nossos pensamentos ao alto e pedindo a Deus a força, a inspiração, para que, de fato, a gente consiga alcançar a cada dia um pouquinho mais, de estarmos um pouquinho mais próximos das suas leis, dos seus ensinamentos, de que nós sejamos cada dia um pouquinho melhores do que nós estamos no dia anterior. E que a paz do Senhor esteja com todos nós. Já.